Vamos lá, nossa chefa, capitaneia a gente isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos, companheiros. Nós estamos hoje numa outra transmissão ao vivo, as famosas lives, né? Eu sou o Alexandre Pantaleão, sou candidato a vereador pelo Partido do Socialismo e Liberdade, número 50884. E a ideia dessas transmissões ao vivo é a gente potencializar, através de debates, discussões, troca de ideias, aquilo que a gente pretende fazer no nosso mandato de vereador. Hoje nós temos aqui uma das pessoas mais importantes no nosso legislativo fluminense, que é a nossa companheira Mônica Francisco. Mônica Francisco é uma mulher preta, periférica, evangélica, né, mas uma evangélica progressista, e que sabe usar da sua fala para ecoar as nossas vozes e as várias vozes periféricas que existem no estado do Rio de Janeiro. Feministas, LGBTQIs, faveladas, e todas e todos que vivem no estado do Rio de Janeiro. A Mônica Francisco é uma das poucas deputadas que temos que, de fato, defende o interesse da nossa população. Ela é presidenta da Comissão do Trabalho, Seguridade e Legislação Social. E tem um trabalho também muito fervoroso, né, muito firme, na frente econômica do Estado e contra as privatizações. E aí, Mônica, a gente está passando por um problema muito sério, que é, por exemplo, a questão da precarização do trabalho. O sistema que a gente vive, né, esse excesso do acúmulo do capital, né, um acúmulo ilimitado, numa esfera, inclusive, internacional, ele pauta a sua insaciável busca do lucro pelo lucro. E é importante a gente falar isso, a meu ver, Mônica, porque todo o processo de privatização, né, e junto a ele a precarização, é justamente para isso. Para as pessoas terem uma ideia, só na cidade do Rio de Janeiro, nós temos hoje mais de 1,3 milhão de pessoas desempregadas. E na formalidade, que é uma espécie... Porque as pesquisas é muito engraçado. Ela faz a pesquisa da seguinte forma: você tem alguma renda? Tenho. Então você não está desempregado, né? E esse pessoal que tem uma renda de até R$ 500, ele já ultrapassa os 2 milhões de cariocas. Mônica, e eu gostaria muito que você falasse um pouco para a gente sobre esse trabalho que você tem, né, nessa comissão de trabalho, e como você vê esse modelo de privatização, esse modelo de Estado que tem como paladar a privatização. Boa noite, Pantaleão. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Apesar do cansaço, todo mundo, né? Não é só meu cansaço, não é. Nós estamos exaustos, não é nem... É claro que o volume de trabalho aumentou, mas é de todo esse contexto que nos sufoca e deixa a gente exausto mesmo, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Também quero deixar aqui toda a minha solidariedade a vocês em relação ao drama que vocês viveram na semana passada, né? Todo mundo deve ter visto, né? Infelizmente, a perda de uma vida jovem por acho que é uma falência dessa sociedade, de parte dessa sociedade, né? Seja da humanidade, seja da empatia, né? Enfim, mas a gente está aqui, como você falou, resistindo. Bom, eu sou presidenta da Comissão do Trabalho e eu queria recortar um pouquinho a minha resposta, muito nesse período desses 7 meses em relação à pandemia. Obviamente, a gente já vem desde 2008 num processo mundial de desmonte do mundo do trabalho, desfacelamento, né,
das condições de vida da classe trabalhadora, que se intensifica em 2016. E no Brasil, 2016, né, tem esse cenário agravado com o golpe institucional contra a então, né, ex-presidenta Dilma Rousseff, e avança com Michel Temer e agora com Bolsonaro, reforma trabalhista, né, reforma da Previdência, todo um desmonte, né, das condições, sem falar da PEC dos gastos, que não são gastos, deveriam são investimentos, a famigerada PEC 95, apelidada da PEC do fim do mundo, e a gente está vendo o que vem produzindo. Empobrecimento maior da nossa população, você falou muito bem. A gente, no estado do Rio de Janeiro, né, vou falar no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a gente teve um acréscimo de desempregados, e a previsão é que teremos para os próximos períodos mais de 800 mil agregados a esse mais de 1 milhão e 200 mil desempregados, quase 2 milhões. Isso neste período, porque o estado do Rio de Janeiro já vinha amealhando, né, quase mais de 70% do número de desempregados do Brasil. Então, a cada 10 desempregados, 7 estão aqui no estado do Rio de Janeiro, distribuídos pelos nossos municípios. E você falou muito bem, o município do Rio de Janeiro, sendo a capital, acaba, né, demonstrando, aparecendo muito a população em situação de rua, né, a precarização com a uberização. A gente vem conversando muito com a categoria dos entregadores por aplicativo, né? São trabalhadores que trabalham em situação análoga à da escravidão, trabalham com fome entregando comida. A gente vem discutindo as condições de trabalho da classe trabalhadora, do funcionalismo público que vem sendo expropriado de maneira recorrente, ou seja, já são mais de 6 anos sem reajuste. Então, a gente vem aprofundando cada vez mais, e o período pandêmico piorou isso. A gente tem no estado do Rio de Janeiro mais de 56% dos domicílios chefiados por mulheres, né? E esses domicílios, grande parte deles recebe entre 1 e até 2 salários mínimos. Tivemos com a pandemia, a maioria dessas mulheres, majoritariamente trabalhadoras domésticas, demitidas. Ou seja, a gente tem um cenário em que o capital avança, né? Porque no mesmo período, né, nós tivemos um aumento de bilionários e milionários, inclusive no Brasil, né? E a gente percebe o quanto esse desmonte, ele, em alguma medida, beneficia alguns setores e vai aprofundar a situação de miserabilidade da população carioca e da população do estado do Rio de Janeiro, da população fluminense. Então, ou seja, esse cenário em que futuramente, finalizando, né? Futuramente nós não teremos dinheiro, moeda circulando fisicamente. A gente viu agora com o auxílio emergencial que mais de 30 milhões de pessoas, né, não tinham, 40, se eu não me engano, estavam fora do sistema bancário, né, foram bancarizadas agora para receberem o auxílio emergencial. Então, isso fala muito, porque são pessoas que não tiveram nenhuma conta salário, Pantaleão. Nenhuma conta salário. Né? Porque, minimamente, as pessoas são bancarizadas ou têm uma conta salário na Caixa Econômica, Banco do Brasil, são bancos públicos ou algum outro desses bancos que a gente tem por aí. Ou seja, mais de 40 milhões de pessoas que conseguiram o auxílio emergencial estavam fora do sistema bancário. Ou seja, nunca tinham tido nem sequer um emprego formal para abrirem uma conta salário ou serem inseridas. Então, a gente está falando de uma tragédia econômica, de uma tragédia social, que vai se agravar, porque no caso do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro, nós não tivemos um plano. Nós estamos fechando 2020 com um estado à deriva e com uma cidade do Rio de Janeiro à deriva, sem governo, sem um plano. Nós não tivemos, por exemplo, a lei do piso. Já estamos em novembro.
a lei do piso de 2020, o orçamento de 2020 não foi aplicado. Ou seja, é importante que o povo saiba disso, que nós precisamos de, por exemplo, pessoas comprometidas, e não é porque a gente é de esquerda, mas como nós, que somos povo, para incidir nessa política institucional e nas políticas públicas. Porque o que nós temos aí é um desprezo pela população. Desculpa se eu me alonguei, mas o capitalismo ele avança para precarizar ainda mais, aumentar a militarização e controle e encarcerar ainda mais, né? E matar o excedente, porque não tem emprego e as perspectivas são as piores para o futuro. Então, a gente precisa encontrar alternativa e só com os movimentos sociais, com um avanço, né, da ocupação do espaço institucional por pessoas como você, como nós, sabe, companheiro? Para que esse quadro venha mudar e gerar realmente esperança no coração das pessoas. Eu falo sempre, Mônica, que o sistema eleitoral no Brasil ele é muito perverso, porque ele acaba colocando os candidatos do mesmo partido como uma espécie de adversários, né? E eu sempre deixo claro isso para as pessoas, o seguinte, olha, é primordial que os nossos, no caso dos nossos vereadores, né, que os nossos 6 vereadores, eles sejam reeleitos. Eu não tenho dúvida disso. E eu coloquei aqui, inclusive, numa conversa que tive com o Eliomar Coelho, que eu só estou candidato porque, pela experiência que a gente já teve aqui, e pelo histórico que nós temos da Zona Oeste, principalmente de uma região que é dominada pelos milicianos, e da política demagógica, né, de formação de currais eleitorais, a transmissão de votos nossa, da região, para os nossos candidatos, pela experiência que a gente tem, ela é muito difícil. Então, como que a gente consegue ou tenta fazer isso? Né? E foi por isso que o Núcleo aqui achou, numa discussão, que eu nem estava aqui, inclusive, eu estava embarcado, né? Eu trabalho no setor de petróleo, né? E eles falaram assim, não, a gente tem que tentar colocar uma pessoa que tem um histórico de luta para a gente poder ver se a gente capitaliza um pouco esse voto, né? Até para poder reforçar os nossos mandatos. Então, é por isso que a gente tem uma candidatura. Porque, por exemplo, é impensável a gente falar, por exemplo, que o Babá não é um excelente representante na Câmara Carioca. Ele é, como é o Renato Cinco. Né? Por exemplo, qual é o maior vereador que defende, por exemplo, a aplicação do orçamento e a eficiência da saúde? O Paulo Pinheiro. A gente não tem hoje na Câmara, né? Como o Tarcísio, como o Brizola, entendeu? Como o doutor Marcos. Então, quer dizer, são pessoas que eles são referência para a gente. A nossa condição de ser é porque a gente acha que a gente tem condições de umbrear politicamente com esses nossos companheiros, como você falou, e a gente engrossar esse caldo. Porque eu observo muito, Mônica, o seguinte, eles sempre falam muito em desenvolvimento, inclusive esse é o nosso tema aqui, né, desse bate-papo, desenvolvimento e trabalho. E desenvolvimento a gente entende, assim, de uma forma até um pouco simplista, né, que é um efeito relacionado ao processo de crescimento, de evolução do ser humano, né, do homem em si, da sociedade. Agora, como que a gente consegue ter um desenvolvimento desse, né, quando a gente tem políticas públicas, né, que jogam para debaixo do pano todos os nossos direitos, e esse pano ele é queimado para que esses direitos sejam de fato excluídos, né? Uma crise econômica onde os governos só querem fazer com que os trabalhadores paguem pela crise para seguir mantendo os lucros dessa elite, né? Eu chamo até de uma elite prostituta, que ela utiliza o Brasil e vai viver lá fora. Eles criam um rebuliço danado aqui para garantir um lucro sobre lucro, e quando a situação aperta, ele não vive, fica aqui não. Ele vai viver lá fora. Né? E somos nós, trabalhadores, que pagamos. E essas categorias, né, a gente acaba amargando ainda mais na precarização do trabalho,
como foi a reforma trabalhista do Temer, como foi a reforma agora previdenciária, e a proposta, inclusive, né, da reforma administrativa desse governo. Um país como o nosso, onde mais da metade da nossa população ela sobrevive com até R$ 500 de renda, e temos um índice de desemprego da nossa população que é superior a 12%. Né? Que esse índice oficial que coloca aí, ele é extremamente maquiado, porque quando o cara ele vai lá tabular, ele fala o seguinte: você tem alguma renda? Ah, sim, eu vendo picolé no trem. Então você não está desempregado. Eles não consideram, né? Parece, né? É informal. É informal. Então, o nosso índice de desemprego ele passou, sem dúvida alguma, os 20%. E aí, para as pessoas entenderem, quando a gente fala assim, em trabalho precarizado, é importante a gente falar o seguinte: o que é um trabalho normal? Trabalho normal é aquele que segue o que estava na nossa CLT antes da reforma, que é o trabalho com prazo indeterminado, sem prazo para acabar, é tempo de trabalho com jornada mínima de 8 horas, é um local de trabalho definido, estável, onde você é contratado por uma empresa de trabalho e não uma prestadora de serviço. São possibilidades de carreira, são cobertura de riscos sociais, verbas rescisórias, previdência, presença sindical no local de trabalho, enfim. O trabalho normal são aqueles direitos que foram conquistados pelos trabalhadores a duras penas ao longo dos anos, né? Anos de luta. E aí, a precarização, ela vem para tirar esses trabalhos nossos, esses direitos nossos, que é o quê? É o contrato temporário por tempo indeterminado, quer dizer, ele tem um prazo para acabar. Você é contratado apenas por algumas horas de trabalho, né? É um trabalho parcial, onde o trabalhador ele não tem uma jornada fixa, ele trabalha quando é solicitado, mas não recebe pelos intervalos, mas ele fica à disposição deste trabalho, né? É a subcontratação de empresas, né? É a pejorização, né? Aí contrata o cara e fala assim: você agora vai ser vai ter um CNPJ. É a pejotização. É a pejotização que está na moda. Né? Então, os trabalhadores são tratados de forma separada, como indivíduos. Né? Isso, né, é a precarização do trabalho, é você trabalhar sem ter direitos. E aí, dentro desse cenário, é muito difícil você falar: olha, desenvolvimento e trabalho. É impossível. Porque desenvolvimento para quem? Para quem ele sobrevive, para sobreviver com R$ 500 de renda? Isso então, não é? E é isso que a população tem que entender. Quando a gente se coloca como candidato, quando a gente vê pessoas como você, Mônica, uma mulher de origem humilde, né, que batalhou e batalha hoje por aqueles que não têm os acessos e os seus direitos garantidos, são pessoas como você que nos inspiram de fato, que dá para a gente fôlego e uma visão de uma perspectiva que é possível fazer diferente e mudar o que está aí. Só que para mudar isso, a gente precisa de mais pessoas. A gente precisa, por exemplo, de uma Câmara que tenhamos maioria. É isso. A gente precisa ter lá na Câmara um gestor público com a característica da Renata. E com todo o respeito, mas de forma carinhosa, a nossa Renatinha. Né? Não, porque é uma menina, é uma jovem, né? Eu posso falar isso, é uma jovem, mas é uma batalhadora, uma lutadora. Né? Você vai ver a Renata na tribuna, você que é a companheira dela aí na LERJ, né? Ela fala de coração, ela fala assim, ela puxa lá do útero dela todas as forças que ela tem para denunciar esse governo fascista que nós temos aí, que está querendo privatizar uma das empresas que é lucrativa, porque no início eles diziam o seguinte: olha, a gente vai privatizar porque essa empresa não dá lucro, como se o objetivo pétreo de uma empresa pública é gerar lucro, e não é. Né? E aí agora eles não têm esse discurso porque você dá lucro. E aí eles querem privatizar, como fizeram aqui
e essa é uma discussão que nós temos aqui no núcleo, e está como proposta nossa de luta do meu futuro mandato, que é a gente estatizar a prestadora do serviço de fornecimento de água e esgoto, que é a Foz. Ela cobra algo que não tem, e é péssimo. E quando as pessoas falam assim para mim, Talhão, mas tem que privatizar mesmo. Aí eu dou um exemplo para ela, por exemplo, do transporte nosso. Ele não é público, é uma concessão que está na mão da empresa privada. E a qualidade é boa, gente? Não é. Então, as pessoas precisam refletir isso. Né? E a ideia agora desse governo estúpido que nós temos na nossa presidência, é, inclusive, acabar com o Sistema Único de Saúde. O sistema que salvou milhares de vidas em pandemia. Porque se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde implantado no Brasil, que é um reflexo de luta do movimento popular, social, o número nosso seria muito maior. Porque a população, para esse tipo de governante, é apenas um estorvo. Servimos nós apenas para processos eleitorais. E o exemplo que eu tenho dentro do partido que eu milito, que é o PSOL, o processo eleitoral é apenas uma etapa da discussão política, mas não é a nossa política essencial, porque a política, para a gente, ela perpassa esse processo eleitoral. Nós discutimos, né, e você sabe muito bem, até melhor do que eu, sobre essas questões, a gente discute cotidianamente, diariamente, várias questões. Porque a política a gente faz na nossa igreja, no nosso clube de lazer, no sindicato, na associação de moradores, né, no seio familiar, no partido político. A gente faz em várias esquinas, como dizia o Paulo Freire. E não esse modelinho que a maioria desses partidos corruptos que temos aí fazem. Eles utilizam o processo eleitoral para querer dizer, política é isso, e não é. Então, Mônica, é muito interessante, é muito importante quando você fala dessa sua atuação aí na Comissão de Economia, para as pessoas terem noção do grau que estamos passando, né, da informalidade do desemprego. Eu tenho aqui uma ideia, Mônica, e aí eu acho que uma questão que eu queria levantar com você, que eu acho que aqui no município a gente precisa construir, de fato, um plano de desenvolvimento econômico. E essa questão do plano de desenvolvimento econômico, a meu ver, ele só será eficiente na medida que a gente envolver os sindicatos, os trabalhadores, né, os profissionais. Se a gente não envolve esses entes, a construção de qualquer plano para desenvolvimento econômico é mentira. E a única candidatura que se coloca à disposição para gerar um plano de desenvolvimento econômico, inclusive dentro da questão metropolitana, porque o Rio de Janeiro, como é o município mais importante que nós temos no nosso estado, ele vai ter que discutir também a questão da governança metropolitana, que está na Constituição de 88. Né? E a única pessoa que se mostra em condições e disposta a construir isso é a Renata. Então, um dia desse, eu conversando aqui, eu não vou me alongar mais para você bater um papo com a gente, mas eu fui dar um panfleto meu, e aí um camarada falou assim, Pantaleão, eu sei da sua luta, eu conheço a sua história na região. Cara, você está apoiando a Renata do PSOL? Eu falei assim, sim, e daí? Mas ela é fraquinha. Aí eu olhei para ele e falei assim, é fraquinha mesmo? É fraquinha em quê? Fala para mim. Aí ele falou assim, não, é porque eu acho... Aí, eu falei assim, pois é, cara. Você sabe o que é fraquinho para você? É porque ela não vem aqui no Dia das Crianças distribuir brinquedinho para as crianças da sua rua. Ela está brigando lá dentro da LERJ para que as crianças tenham direito a uma educação.
que vocês não precisam ficar pedindo benção a candidato nenhum em época de eleição, porque isso é dever e obrigação do Estado. É por isso que você acha ela fraquinha. Mas ela é fraquinha dentro de um ponto de vista seu que é extremamente errado, porque fraquinho é você, cara. A Renata é uma das candidatas políticas com melhores condições e potenciais políticos que hoje a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Então, Mônica, a gente precisa desmistificar esse tipo de coisa, né? Você sabe o que é isso, porque, inclusive, você passou por um processo de discriminação racial, né, aí na LERJ. Acho que você traz alguns elementos que são muito importantes. Primeiro, pensar do que é desenvolvimento para parte não só de gestores, né, mas uma grande parcela da população, haja vista a luta que a gente está travando em relação à floresta do Camboatá. Desenvolvimento para essa gente é destruir, né? Destruir pessoas, destruir o meio ambiente, destruir a fauna, destruir tudo. Não, é o avanço. Você lembrou bem da nossa bancada aguerrida, não só na LERJ, mas na Câmara. A gente está falando de uma disputa que é uma disputa que está colocada para a cidade do Rio de Janeiro, né, para a vereança, e o quanto é importante, ano que vem vai ser discutido o plano diretor, pensar, a gente vem discutindo também, né, um plano de desenvolvimento econômico para o estado do Rio de Janeiro, ou seja, é importante trazer os setores. E você coloca muito bem, eu acho que é impossível, né? Eu que venho de uma militância da economia solidária, a gente aprovou um projeto de negócios de impacto social, porque a gente entende que são setores que estão produzindo inclusive soluções para as pessoas subsistirem agora durante a pandemia. Então, é preciso que haja, né, uma confluência desses setores para produzir uma outra resposta. Claro que a gente tem que fazer todo um esforço, né, para garantir que haja, e a gente tem as universidades para isso, que haja produção de setores formais de empregabilidade. Né? Então, a gente tem um polo de universidades no estado e na cidade do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, importantes para nos auxiliar com as pesquisas, trabalho de extensão, para encontrar soluções reais, factíveis, para que haja, de fato, desenvolvimento econômico e empregabilidade. Então, pensando isso no âmbito da cidade, é fundamental que isso seja discutido no âmbito de diversos movimentos sociais. Isso é fazer política, como a Silvinha colocou aí, não é politicagem, né? Você está fazendo essa comparação, né? A pessoa é fraca por quê? Porque não vai comprar a chuteira do time de futebol, é isso? Né? O que é isso? Então, mas isso é o resultado desse caminho, dessa cultura, né, fisiologista, de curral que você começou a falar, né, de manutenção das pessoas num lugar de subalternidade, de dependência. Então, tem uma série de fatores. Agora, no cerne da tua questão, quando você fala, por exemplo, né, exemplificando em relação ao babá, a discussão em torno, né, dos juros da dívida pública, quanto isso emperra o Estado, emperra a cidade, emperra os municípios, o quanto, né, a questão da saúde hoje no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é o epicentro dos processos de corrupção, de desmonte. Ou seja, a gente vê o hospital incendiar, literalmente pegando fogo, e vem incendiar porque não tem equipamento, não tem EPI. Né? A gente discutiu isso, a companheira Francidélia está aqui acompanhando, no âmbito do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social. Né? Você sabe, a gente vem encampando a luta dos trabalhadores e trabalhadoras embarcados, do que foram os desmandos em relação às jornadas de trabalho, a contaminação em plataformas, né, o desrespeito com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, ou seja, pensar um plano de desenvolvimento, seja para o Estado, seja para a cidade,
olhando. É isso aí, Joselanda, tem que ter participação política. Participação política não é só de quem está inserido em contexto de partido ou que tem mandato parlamentar. É a participação da sociedade, de uma sociedade que se pretende democrática, né? Que as vozes sejam ouvidas, porque você vai encontrando soluções conjuntas. Dá mais trabalho? Obviamente que dá trabalho. Ouvir todo mundo dá trabalho. Dá muito trabalho, estressa, né? Às vezes, mas é o mais rico e o mais bonito e o mais eficaz. Então, para pensar saídas para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, está desmontada, é de fato construir coletivamente, pensando nas soluções locais, importante dizer isso. Você tem um processo de desenvolvimento local que é fundamental contribuir para o global, para o mais amplo, né? Mas as ações, as vocações territoriais, o local é fundamental quando a gente pensa a cidade, né? Essa organização da cidade para produzir subsistência, para pensar soluções, para pensar a cidade, né? Você tem outros países que estão pensando em cidades inteligentes. Caramba, cidade inteligente, que possa fazer diálogo entre a sua malha viária, que possa diminuir as horas em que o trabalhador e a trabalhadora estão no transporte, porque isso diminui a expectativa de vida, piora a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Para os trabalhadores e trabalhadoras formais, aumenta o período, né, de afastamento do trabalho, o que diminui a produtividade. Ou seja, pensar numa cidade que tenha esse diálogo entre os seus modais, que possa garantir a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, o local para pensar desenvolvimento não é só gerar o trabalho e renda ou gerar o emprego formal, é gerar as condições para que a cidade funcione, para que você tenha uma cidade iluminada, para que você concorra para que haja uma segurança pública eficaz, porque segurança pública não é guarda municipal armada e nem policial oprimindo áreas periféricas e de moradia das classes trabalhadoras, das camadas populares. Segurança pública é ter iluminação, é ter saneamento, é você ter tratamento de resíduos sólidos, é você ter, por exemplo, o fortalecimento, né, do saneamento e a universalização do saneamento e do acesso, né, igualitário da água. O que a gente tem hoje é uma divisão social da água, do tratamento de esgoto excludente. Então, enfim, pensar um desenvolvimento econômico, estratégico, eficaz, precisa garantir, por exemplo, que você tenha menos injustiça ambiental, que você tenha área verde, a gente falou agora ainda há pouco da Floresta do Camboatá, que você tenha garantia, né, do descarte dos resíduos sólidos. A gente está falando, né, de lixões pela cidade, de bolsões de lixo, ou seja, que você tenha uma coleta seletiva, que você possa produzir, né, renda a partir daí, pensando, né, nos catadores e catadoras, que tem uma organização política muito potente, muito forte. Ou seja, quando a gente fala de desenvolvimento, né, um plano de desenvolvimento para qualquer cidade, é preciso que ele seja coletivo, é preciso que ele agregue e congregue setores diversos, é preciso que ele seja, de fato, um plano que pense, né, uma articulação e um diálogo entre a garantia de direitos, que tenha um diálogo entre os diversos setores, sobretudo, né, da máquina pública. Porque o grande problema da máquina pública no âmbito municipal é a ausência de diálogo e a continuidade de ações entre os agentes. Desculpa, mas era só para... Além disso, né, Mônica, além de tudo isso que você está falando também, né, a gente vê uma desconexão das políticas de incentivo na geração de emprego para a nossa população. Por exemplo, a gente não tem mecanismos para a gente poder conceder igualdade de oportunidade às mulheres, por exemplo, aos nossos irmãos LGBTI+. Na verdade,
né? Eles acabam indo para o meio informal, colocando em risco a sua própria vida, a gente sabe disso, porque não há um incentivo para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Além disso, a questão de igualdade, né? A progressão profissional e no recrutamento do próprio município. A gente não vê mecanismos institucionais nem para as mulheres, nem para LGBTIs, e até para os negros. Não há isso. Então, a gente precisa, por isso que é importante você militar dentro de um partido como o PSOL, porque são preocupações que a gente carrega no sangue. Né? Você estava falando aqui, por exemplo, da importância das universidades. Quando eu estava na direção da UNE, né, no final de 90, né, início do ano 2000, eu briguei muito no orçamento e mobilizei a estudantada na época para a gente garantir no orçamento do Estado a criação de uma universidade pública na Zona Oeste, e que ela hoje é uma realidade, é o ESO. Mas como é uma política desse governo atual, ele está criando um mecanismo para desestruturar. Primeiro que o ESO não foi dado ao ESO uma estrutura autônoma para ela, não foi criado um campus próprio para ela. Ela está hoje dentro do Instituto Sara Kubitschek. E ele quer pior. Como se não bastasse, em vez de criar a estrutura para ela, independente e autônoma, ele está tirando ela de lá e está querendo colocar ela num cubículo, numa comunidade em conflito, que tem conflito permanente em Santa Cruz. Isso é para inviabilizar. E aí eu não entendo isso, por quê? Quer dizer, eu entendo, mas ele não há explicação, por quê? Porque, por exemplo, nós temos dezenas de áreas ociosas na Avenida Brasil, dentro da Zona Oeste. Nós temos a Fazenda Modelo, que é uma área imensa, com estrutura física já construída, né? E está disponível, está ociosa, e é do Estado, que fica aqui em Guaratiba. E fora isso, nós temos outras áreas que era possível. E a UESO, ela tem como objetivo ser um agente de desenvolvimento para a Zona Oeste. E aí, além disso, você está falando aí sobre a questão do meio ambiente, né? Nós temos que ter uma política de desenvolvimento econômico, mas que saiba respeitar, né, as pessoas e o próprio meio ambiente. Nós temos aqui uma área imensa de manguezal, nós temos o maciço da Pedra Branca, e a política atual da prefeitura, na última gestão do Eduardo Paes, ele acabou com a única área rural de produção agrícola da cidade do Rio de Janeiro, na sua reforma do plano diretor, que foi a região de Guaratiba. Nós temos aqui centenas de famílias que produzem chuchu, hortaliça, frutas, e que acabaram, cara, a rural, a cidade é urbana hoje, e eles pagam o IPTU, antes ele pagava o ITR. E algumas delas, inclusive, tiveram suas propriedades a leilão, foram a leilão, porque a dívida, eles não conseguiram pagar o valor do IPTU. Então, a gente precisa rediscutir isso e trazer de novo essa questão. Você quer ver uma coisa que não tem lógica? Essa região onde quando eu atuo aqui, é a região de Guaratiba, ela, por ter muito verde, os resíduos das árvores, né, galho, folhas, ela às vezes é jogada irregularmente fora. Ou os proprietários têm que alugar caminhão para tirar ela e jogar para os invasadores da prefeitura. E eu fico imaginando, gente, por que não se cria uma usina para pegar esse material orgânico, que fazer dele de fertilizante e fornecer para o próprio pessoal? Porque aqui é o maior polo hoje, é tido como o maior polo de produção de plantas ornamentais do estado do Rio de Janeiro. Então, esse ciclo ele não se fecha por falta de política pública, né, e de uma lógica de desenvolvimento local. Então, Mônica, para a gente estar encerrando, que a Silvia já está puxando minha orelha aqui. Tá?
Então, Mônica, a gente vê que é possível, com uma proposta muito simples, a gente mudar o cenário econômico. É muito mais fácil, né, a gente conseguir reverter essa situação para dar uma melhor qualidade de vida para a nossa gente, para a nossa população, mas para isso a gente tem que ter um número maior de pessoas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A gente pode ter o primeiro bairro ecológico do estado do Rio de Janeiro, uma região que tem o maior manguezal ainda preservado, tem a maior floresta preservada, tem a maior reserva de água potável do estado do Rio de Janeiro. Temos aí um berço imenso marinho, onde pode ser um grande polo de desenvolvimento pesqueiro, mas para isso a gente precisa ter políticas públicas voltadas para essas questões. E a gente só vai conseguir ter se a gente tiver políticos do mesmo cacife que temos o Tarcísio, temos o Paulo Pinheiro, que temos o Renato Cinco, que temos o Dr. Marcos, o Brizola, né? Que temos o Babá, né? E a gente quer engrossar esse caldo com a minha candidatura. Então, pessoal, é importantíssimo que a minha candidatura ela seja vencedora para uma das cadeiras na Câmara Municipal. Para a gente ombrear, não apenas na política municipal, mas a gente poder articular mecanismos de políticas estruturais a nível de Estado, como, por exemplo, a extensão da linha férrea de Santa Cruz até Septiba, porque o governo construiu um condomínio chamado Nova Septiba, com mais de 7 mil pessoas morando lá, e não tem transporte público. E isso a gente pode, sim, com uma bancada forte, celebrar convênios com o próprio Estado. Então, Mônica, eu peço muito a sua ajuda nessa articulação. Quero agradecer muito a sua gentileza, a sua camaradagem, a sua paciência comigo, tá? E dizer que você e a sua atuação é algo mais do que importante, é algo simbólico para nós militantes. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, minha amiga. Não, que bom, que conversa boa, bom te ouvir também. Acho que é isso, é dizer mesmo, sabe? Eu tinha muita vergonha quando eu me candidatei, tinha que falar da candidatura, eu morria de vergonha. E aí as pessoas falavam, eu ficava morrendo de vergonha, assim, porque, gente, porque a gente não é político profissional, a gente tem. Eu sou ativista há milhares de anos, né, militante, mas porque a gente tem compromisso com as pessoas, então eu acho tão bacana, sabe, quando vocês olha, a minha candidatura é fundamental, é importante, e é mesmo, gente, a gente é muito importante. Agora não tem mais vergonha, não, estou desavergonhada, viu? Porque é verdade, porque a gente faz de forma diferente. Então, uma candidatura como a sua é fundamental. A gente está num estado muito difícil? Está, óbvio. É uma situação dramática? É, porque essa gente está aí, essa gente que o Pantaleão descreveu muito bem, né, que precariza a vida das pessoas, né, que não tem responsabilidade, que não tem nenhum compromisso com a vida, que desmonta a vida, assim. Agora, a gente está aqui para fazer enfrentamento disso, sabe? E vocês que estão aí também ouvindo a gente. Então, é importante. Olha o potencial, né? Quando você estava falando agora desse potencial para reaproveitar, né, esses resíduos descartados para se tornarem adubo, né? Eu acho fantástico, fantástico. Uma área em que você tem uma agricultura familiar importante, retomar a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade rural também, botar abaixo esse decreto, né, que foi instituído pelo Eduardo Paes, que faz, né, que versa sobre uma cidade que é ampla, é majoritariamente urbana e não é real. Nós temos uma área rural, você acabou de falar disso. Então, assim, a gente precisa
de figuras como você. Então, nada, que paciência, nada. A gente sabe, a gente está cansado, todo mundo, mas é importante. A nossa conversa foi maravilhosa. Eu acho que foi na medida. Torço para que seja bem sucedida e vitoriosa a sua candidatura, assim como a candidatura dos nossos camaradas e das nossas camaradas, porque a gente sabe que somos comprometidos, não com o período eleitoral, mas somos comprometidos com as bandeiras de luta que a gente traz para dentro do parlamento, para que aquelas bandeiras de luta que a gente discute cotidianamente, como você falou, no âmbito do partido e da sociedade, dos locais onde a gente está inserido e inserida. Então, é fundamental candidaturas como a sua para dar voz a esse espaço, para dar voz e ocupar com outras vozes também. Então, é fundamental. É levar o bando todo de Guaratiba a Sepetiba para dentro da Câmara, para dizer que a gente tem uma cidade que também é rural, para dizer que a gente tem uma cidade que tem potencial de gerar uma economia verde, potente, e que pode desenvolver e tornar o Rio de Janeiro muito, muito, muito melhor contra tudo isso que acabou com a nossa cidade. Então, muito obrigada, o nosso papo foi muito bacana. Silvinha, um beijo enorme, você que está aí tomando conta de tudo. Franz, Rodade, um beijo, está sempre com a gente também nas lutas, nas audiências, e um beijo para todo mundo que estava com a gente até agora, sabendo que está todo mundo exausto, mas colou com a gente, está aqui até agora. Um beijo grande. Obrigada, gente. Pessoal, a gente está encerrando a nossa live, mas eu quero deixar claro aqui a importância da nossa candidata a prefeita, a Renata Souza. Pouquíssimos candidatos, isso, número 50, exatamente, pouquíssimos candidatos na história republicana que disputaram uma condição de estar ocupando a vaga, a cadeira de prefeita ou prefeito na cidade do Rio de Janeiro, tem as condições políticas e vontade de fazer como tem a Renata Souza. Tá? Junto com a Renata Souza, nós temos um grande companheiro como vice, que é o Ives Pereira, uma pessoa que define segurança pública de uma forma humanizada. Então, é importante, para quem não conhece, pesquisar. Quem tem dúvida, pergunte. Para a prefeita, o número dela é 50. E para vereador, né, sem dúvida, nós precisamos aumentar esse cálculo. Eu costumo dizer, pessoal, que se o bolo que a gente faz em casa, ele está solando, ele não está contento, significa que os ingredientes não estão bons. Se a política no Rio de Janeiro é a política que deixou como deixou ano passado, a nossa gente sem atendimento médico, os nossos profissionais passando fome, é uma cidade que desempregou como desempregou o maior número de mulheres na história da cidade do Rio de Janeiro, quando extinguiram as vagas de cobradoras de ônibus. Então, vote em mim, porque a gente vai reverter essa situação e a gente vai estar lutando por uma melhor qualidade de vida e inserir a Zona Oeste na política municipal da cidade do Rio de Janeiro. Para vereador, é Alexandre Pantaleão, número 50884. Uma boa noite a todos e muito obrigado.